perdido, volto arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Pai alegre chorou, vem do pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do Pai. Chegou e o banquete a ele entregou. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E a convidada aqui dessa noite é a Gianca. Boa noite, Gi. Boa noite, Rose.
Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, estão conectados conosco, amém? Para quem não conhece a Gianca, ela é 12 da equipe Avante, da Tainá e do Lucas. E ela está aqui essa noite para compartilhar e testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida dela, amém? Bom, eu peço que você, nesse momento, você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, para que nós possamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, ó Pai, por mais uma oportunidade, Deus, por mais uma conexão, Senhor. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, ser usados pelo Teu Espírito essa noite. Seu Deus, que o Senhor Deus possa, Deus, trazer sobre cada coração de cada vida que está nos assistindo sabedoria, discernimento, Deus. Que o Senhor venha trazer clareza, Deus, de tudo aquilo que for falado aqui. Que o Senhor Pai trabalhe, Deus, em cada coração essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, totalmente ao Teu dispor. Que não sejamos nós, Senhor, mas sim o Teu Espírito. Seu Deus, nós te pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Trabalha nos nossos corações, Deus. Que cada vida que está nos assistindo, Pai, possa se conectar com tudo aquilo, Deus, que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, então hoje o tema do nosso Conexão, nós vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento. E quando nós falamos em arrependimento, muitas pessoas têm se distanciado da presença de Deus. Muitas pessoas estão tomando outras direções, tomando outros rumos, estão decidindo por outros caminhos, estão cada vez mais distantes. Cada vez mais se afastando da presença do Senhor. E não é isso que Deus ele quer de nós. O verdadeiro arrependimento, ele surge quando nós temos mudança de atitude. Quando nós reconhecemos que nós estamos de uma outra forma que não está agradando ao Senhor. E Deus ele quer um arrependimento genuíno da nossa parte. Jesus ele espera encontrar um coração que seja voltado para Ele. Que esteja voltado com mudança de atitudes, mudança de comportamentos. Então que essa noite, esse conexão, você possa se conectar, que possa trazer ao teu coração o verdadeiro arrependimento, de voltar o teu coração para o Senhor. E quando nós falamos de arrependimento, nós já falamos aqui várias vezes sobre o filho pródigo. E essa passagem, ele tem tantos ensinamentos preciosos. E hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro arrependimento. E a Gianca aqui, nossa convidada dessa noite. Gi, essa passagem do filho pródigo é uma passagem onde você se conectou, né, com a história da sua vida. Sim, essa passagem, ela conta a história de um homem que ele tinha 2 filhos. E os filhos tinham tudo dentro da casa do pai. E um dia o filho mais novo, ele quis parte da herança dele, porque o que tinha na casa do pai não o satisfazia mais. Então o pai deu a parte da herança para ele, e ele gastou toda essa herança que o pai deu no mundo. E depois, muito envergonhado, né, todo arrependido, ele quis voltar, porque ele sabia qual que era o lugar dele, onde era o berço dele. E ele lembrou que ele tinha um pai e que ele tinha um lugar para voltar. Então ele quis voltar para a casa do pai, todo arrependido. E eu me conecto com essa história porque eu também, né? Eu já estive na casa do pai, já estive dentro junto com o pai, junto da presença do pai. E por motivo também de querer saber o que tinha no mundo, eu quis a parte da minha herança e eu fui buscar no mundo e eu gastei. E depois tive um grande arrependimento e eu quis voltar para a casa do pai. Amém. E quantas pessoas já conheceram a Jesus, já estiveram na presença de Deus, mas por decisões, por muitas vezes olhar dentro da igreja, olhar para aquilo que os homens estão fazendo, e talvez por muitas vezes por decisão pessoal, querer sair. E não é isso que o Senhor espera de nós. Deus ele quer que nós possamos estar, porque Ele está ali conosco o tempo todo, nos ajudando, mas por muitas das vezes nós tomamos decisões que nos levam a sair da presença de Deus. E essa história do filho pródigo, ele conta assim essa história, onde esse filho ele saiu, ele queria viver aquilo que ele tinha vontade.
Na casa do pai ele tinha tudo, mas ele preferiu viver lá fora. E muitas das vezes nós temos tudo dentro da casa do pai, mas nós queremos viver conforme as nossas vontades. E naquele momento o pai ele não questionou aquele filho, mas ele queria que o filho viesse aprender ao meio das dificuldades, porque em algum momento aquela herança ela iria acabar. Essa herança irá acabar e esse filho foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que ele tinha, ele gastou tudo e chegou um momento onde ele começou a passar necessidade. E ele se deparou em tamanha necessidade que ele foi cuidar dos porcos para que ele pudesse se alimentar. Tamanha era a fome que ele desejava comer as comidas dos porcos. E quando nós falamos nisso, quantas pessoas estão vivendo do pecado no mundo, estão comendo migalhas, estão comendo restos e deixam de comer o banquete, aquilo que Deus tem preparado para nós. E essa decisão foi dele, então a decisão é nossa de sair da presença de Deus. Isso é decisão de cada um. Deus ele deixa isso para nós, o livre-arbítrio. Então é uma decisão que nós temos que tomar. E muitas das vezes decisões são tomadas aonde a gente não percebe, a gente vai se entregando e vai levando outros caminhos cada vez mais se afastando da presença de Deus. E esse filho teve um momento onde ele pensou, na casa do meu pai eu tinha tudo. E ele pensou assim, até os empregados ali comem bem, e eu aqui. E esse filho ele se arrependeu. Então nós precisamos ter esse arrependimento. Talvez ali esse filho pensou assim, eu não sou digno de voltar para a casa do meu pai, porque eu saí, né? E agora como que eu irei voltar? E o pai estava ali esperando pelo filho. Todos os dias o pai esperava. E é assim que Deus ele espera por um filho que está arrependido. Não importa de como você esteja, volte de como você está, que o pai ele vai te receber. Só que para isso tem que haver arrependimento, né, Gi? Precisa ter um arrependimento, e foi o que aconteceu comigo. Eu também achava que eu não tinha mais parte na herança, e eu tinha muita vergonha de voltar para a casa do pai. E muitas pessoas têm essa vergonha também. Não se sente digna, não se sente mais amada. Por quê? Porque está vivendo uma vida de escravidão, uma vida de pecado, uma vida onde está cada vez sendo mais destruída. Mas muitas pessoas voltam para a casa do pai, arrependidas. Às vezes, muitas delas é a última alternativa. Não, eu preciso voltar porque eu já não tenho mais perspectiva. E pessoas que já tiveram experiências com Deus. A Gianca, ela viveu esse momento na casa do pai. Então, por isso que ela se conecta tanto com isso. E que essa noite você possa se conectar com tudo aquilo que Deus, ele já começou a fazer diante dessa conexão. Amém? Gi, e quando que teve esse arrependimento? Antes que você comece a contar o seu testemunho. Quando você pensou assim, não, eu preciso voltar. Você já estava no fundo do poço? Já. Eu estava no fundo do poço. Eu acordava todos os dias com raiva de ter acordado viva. Eu não tinha mais sentido na minha vida. E eu sabia que quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aquele lugar não era para mim, mas eu estava já presa àquele lugar. E eu sozinha não conseguia sair. E eu tomei uma decisão e eu orei a Deus. E eu pedi para Ele, se Ele me amasse verdadeiramente, que Ele me tirasse de lá. Porque sozinha eu não conseguia. Porque quando nós... sempre é uma luta entre o espírito e a carne. Mas quando nós nos rendemos à carne, a carne fala mais alto. Então eu sabia que estava errado. Eu sabia que eu entristeci o coração de Jesus. Mas eu não tinha mais força. Os meus olhos já estavam cegos. Eu já estava surda, né? Eu não queria saber de nenhum cristão vir pregar para mim. Porque o que eles falavam para mim doía no meu coração. E eu tinha raiva daquilo, porque eles falavam a verdade. E eu não queria ouvir. E muitas pessoas vivem dessa forma. Medo, angustiado, não sabe mais como voltar. Não sabe mais o que fazer. Mas a nossa socorro vem do Senhor. A nossa ajuda vem dEle. Mas nós temos que decidir a nos posicionar e falar, Deus, eu não aceito mais a situação. E eu preciso viver algo novo. Então, se essa noite você está distante da presença do Senhor, que você possa voltar para a casa dEle, que você possa voltar a ter intimidade com Ele, que você possa falar, Senhor, eu não sei, mas eu peço que o Senhor me ajude a voltar para a Tua presença,
Porque nós sabemos que quando nós pedimos, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos, Ele vem ao nosso encontro. Mas precisa ter um arrependimento no nosso coração. Nós precisamos reconhecer o que nós estamos falhando, os nossos pecados. Todos nós pecamos, todos nós temos nossas falhas. Mas Jesus pagou um preço por mim e por você. Então que essa noite você possa entender aquilo que Jesus ele fez por você, aquilo que Ele faz por você. Então que você, meio ao sofrimento, meio às dores, você possa se posicionar. Não espere chegar em situações onde você não vê mais saída. A Gianca chegou numa situação onde ela precisou decidir. E essa decisão nós precisamos fazer constantemente, de permanecer na presença de Deus, em abrir mão das nossas vontades para viver aquilo que Deus ele tem para nós. Esse filho ele voltou para a casa do pai. Essa passagem está lá no capítulo de Lucas. Então ele se arrependeu e ele voltou, mas ele não esperava de como o pai o esperava ali. E o pai ali esperava por aquele filho que estava morto e que vivo ele estava. Então que você possa ter a certeza disso no teu coração, que o pai ele te espera com alegria. Ele não vê a hora de você voltar. Então eu não sei se de repente você que está nos assistindo, você tenha se afastado da presença de Deus, que você possa voltar, que você possa falar para o Senhor aquilo que você precisa, e Deus ele vai ao teu encontro, Deus ele vai estender a mão para você. Amém? Gi, você foi uma pessoa que você conheceu a Jesus muito cedo. Você conheceu a Jesus muito cedo. Eu queria que você compartilhasse como que foi a sua infância, como que você cresceu, como foi o primeiro momento que você ouviu falar de Jesus. Eu sou a 7ª filha de uma família de 8. E meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Então foi uma infância muito difícil. Minha mãe, ela sempre lutou para poder sustentar, para poder criar eu e as minhas irmãs. E a minha irmã, né, a mais velha que eu, a Dini, ela começou a ir para a igreja com a minha tia, com a minha prima, e ela se firmou nessa igreja. E eu tinha 7, 8 anos, ela começou a me levar para a igreja. Eu costumo dizer que eu tive um privilégio na vida antes de saber ler e escrever, eu já tinha ouvido falar de Jesus e de tudo que Jesus tinha feito, né? E eu comecei a crescer dentro da igreja. Eu não tive uma adolescência rebelde. Eu com 13, 14 anos eu já cantava no coral da igreja, eu já cantava no louvor da igreja. E com 17 anos minha irmã se casou e ela foi embora do Brasil. E aí foi a minha vez eu com 17 anos, né? Foi a minha vez de trabalhar e ajudar em casa. Hoje, até esse momento da sua vida, foi difícil? Você passou por muitas batalhas, muitas lutas em relação à sua família, seu âmbito familiar. Foi fácil chegar até os 17 anos, você já conhecia Jesus muito cedo, mas como foi ali aquele seu primeiro momento da sua infância? Seus pais se separaram quando você era muito jovem. E como que foi ali o decorrer? Foi algo que você conseguiu lidar ou foi algo muito difícil? Meu pai, ele era muito violento, né? Ele violento com minha mãe, violento com os meus irmãos mais velhos. Eu tinha 3 anos, mas eu me lembro, né, de muitas discussões. E quando meu pai foi embora, parecia que era até um alívio para a família, né? Embora eu amo meu pai, mas eu via na vida deles que era mais fácil meu pai não estar em casa. Meu pai, ele servia a outros deuses, ele fazia os trabalhos de outros deuses no quintal da casa. E antes do meu pai ir embora de casa, no terreno tinha 2 casas, nós morávamos na casa do fundo. Meu pai discutiu com a minha mãe e ele tacou fogo na casa e ele queimou tudo dentro de casa. E eu tenho essa imagem, né? E sempre de ver a minha mãe, uma mulher guerreira. Então eu cresci muito com isso, né? Embora eu era da igreja, né? Eu tinha esse negócio de não aceitar machismo, sabe? De não ser muito, não respeitar muito a ordem que viesse de homem, né? Por causa da minha mãe, que ela sempre foi muito mais guerreira. Então era esse exemplo que eu tinha. E dentro da igreja eu aprendi a respeitar, né? Mas de qualquer forma, mesmo assim, eu era muito nervosa. Eu não levava desaforo para casa, eu era muito nervosa. E eu
eu sempre gostei muito de música, então fui muito envolvida com coisas da música. Mas a minha adolescência inteira, além de passar na igreja, eu passava muito tempo trancada no quarto, por exemplo, só escutando música. E muitas vezes era música secular. Mas foi assim, com a presença de Deus na minha vida, buscando em Deus, que eu conseguia não fazer as coisas do mundo nessa época, embora sempre foram muito convidativa para mim. Mas eu consegui ficar mais firme com Deus, em saber que Jesus me amava, que Jesus tinha morrido na cruz por mim, e eu sabia que era necessário que eu ficasse ali, porque eu era menos olhos do Senhor naquele momento. E nesse período que você estava dentro da igreja até seus 17 anos, você tinha total intimidade com Deus? Você buscava, você participava das coisas da igreja, e só que teve um momento onde você começou a se afastar. Até esse ponto da sua vida, quando você analisa e você vê tudo aquilo que você viveu na sua infância, isso deixou marcas em você ou não? Você tirou aquilo como aprendizado e você de repente falou, não, eu vou ter a força da minha mãe. Eu tinha sim algumas coisas, mas como que você lidou com tudo aquilo que você tinha vivido na sua infância? Foi pela força da minha mãe mesmo. Eu tentei ser e tento ser uma mulher como ela foi, uma mulher guerreira, que ama os filhos, uma mulher que cuida dos filhos, né? Que não importa o que aconteça, eu vou sempre estar dos lados do filho. Então, eu sempre busquei isso na minha mãe, né? Ela é uma mulher muito guerreira. E o momento de eu me afastar da igreja foi quando eu comecei a ver o homem ao invés de ver Deus. Quando, infelizmente, dentro da igreja, existia a pessoa que falava mal de pessoas dentro da igreja, como panelinha, como acepção de pessoas, né, em dizer quem era o rico, quem era o pobre. Eu nunca tinha visto isso até uma pessoa começar a falar e eu começar a dizer, não, realmente, eu acho que é isso, né? E eu achava que era isso. Eu comecei a olhar com os olhos dela, comecei a ouvir com os ouvidos dela. Então, como se aquilo fosse, aquela imagem fosse desmoronando, né? E foi quando, com 19 anos, eu já tinha terminado a escola, então eu precisava trabalhar para pagar o cursinho. E aí eu comecei a namorar uma pessoa que não era da igreja. Então foi uma mentira que eu contei para mim. Olha, se eu namorar ele, eu sendo da igreja, ele vai vir, né? No início até ia. Começou por um motivo muito bom, porque ele era uma pessoa boa, tal, mas terminou por um motivo ruim. E a probabilidade de você sair da igreja estando com uma pessoa fora da igreja é muito grande. E foi o que aconteceu comigo. Eu já não olhava mais como eu olhava antes. Eu olhava mais para o homem em vez de olhar para Deus. E do relacionamento eu comecei a me afastar mais por causa do trabalho, que eu trabalhava à noite. E aí foi indo até que eu saí da igreja. E acabou isso já não sendo mais prioridade para você, né? Muitas pessoas acontece isso, acabam olhando para o homem e esquece de olhar para Deus. E começa a tomar decisões aonde a pessoa vai se afastando. E assim como aconteceu com a Gianca, ela foi se afastando. Então muitas das vezes acontecem situações nas nossas vidas que começam a nos afastar de Deus. E muitas das vezes nós estamos cegos diante de algumas situações. E nós começamos a o quê? A se afastar de pouco a pouco. E quando nós nos deparamos, nós já estamos totalmente distantes. Sim, foi o que aconteceu. Eu namorava, né? E esse namoro durou quase 5 anos. E nessa época eu já tinha entrado para a faculdade. E o namoro era prioridade para mim. Foi que eu fiquei noiva, né? E aí o namoro começou a ser mais prioridade do que qualquer outra coisa para mim. E quando meu relacionamento acabou, foi por uma traição, eu me senti muito machucada. Então, já ia na igreja de vez em quando. E aí resolvi sair mesmo. E eu não me lembro de nenhuma das pessoas irem atrás, ligar, né? Não tinha ninguém da igreja que podia me aconselhar. E também eu não buscava isso nelas. Porque eu olhava para elas, né? E esquecia de olhar para mim. Eu olhava o erro delas e esquecia de olhar o meu erro. E aí o meu relacionamento acabou, eu fiquei muito, muito mal. Foi quando meus amigos da faculdade, eu sempre tive amizade com pessoas que eram homossexuais, né? Com os gays. E eles eram muito amigos, muito próximos. E eles que deram a mão para mim.
eles que iam lá conversar comigo. E foi já saindo da igreja, já não tendo mais nenhum contato com a igreja. Eles falavam: amiga, vamos sair, né? Vamos, né? Para com essa bad, vamos sair, vamos para a balada. E a balada é balada LGBT, né? Ele falou: você tem algum preconceito? Naquela altura do campeonato eu não tinha nem preconceito de nada, né? Eu me senti muito ferida a ponto de achar que ninguém nunca mais ia gostar de mim. E é interessante você falar isso, porque no meio das frustrações, no momento que nós temos que buscar a Deus, nós nos afastamos. E muitas vezes acontece isso. De repente, você que está nos assistindo nesse momento, você esteja se conectando. Talvez não seja por um fim, um término de um namoro, de um relacionamento, mas por algo que você de repente se sentiu frustrado. E muitas das vezes nós começamos a nos afastar, onde é o momento que nós devemos que nos aproximar do Senhor, né, Gi? Mas não foi o meu caso, né? Eu já comecei a ter um certo preconceito com as pessoas da igreja, né? E daí foi quando fui convidada para ir para a balada. E eu já não tinha preconceito. E meu amor próprio já não tinha, autoestima muito lá embaixo, né? E eu recebi aquilo como um convite muito bem convidado, uma hora muito oportuna para mim. Foi quando eu fui para essa balada. E vi muitas coisas lá. Era como se fosse Alice no País das Maravilhas, coisas que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um show de drag queen, nunca tinha visto Gogo Boy, nunca tinha visto nada dessas coisas. E quando eu cheguei, as pessoas me recepcionaram muito bem. Era como se estivessem esperando eu chegar, né? Amigos de meus amigos: nossa, que legal, ela veio. Então aquilo começou a ser bom para mim, porque eu estava me sentindo tão o patinho feio, tão triste. De repente as pessoas queriam colocar, né, eu para cima. Que bom que você está aqui, nossa, ela é muito legal. E aí começou a vir uns convites, né? E eu me lembro desde a primeira vez que eu fui na balada, sempre foi VIP, por exemplo. Sempre foi VIP. E eu conseguia VIP, conseguia open bar. E com o tempo aquilo começou a ser um círculo vicioso para mim, né? Eu conseguia VIP para outras pessoas. Então eu comecei a ser um ponto importante, né? Vamos colar nela porque ela consegue. E eu conseguia mesmo, VIP para todo mundo. Meus braços tinham pulseirinha de open bar, de camarote, de ser VIP. E aquilo começou a ser um ciclo assim, vicioso, né? Em questão de estar realmente todo final de semana. Era uma necessidade que eu tinha de estar lá. Era o que você buscava para preencher o vazio que Sim. você sentia. Eu senti um vazio tão grande, e eu ser amada, né? Era a melhor coisa que tinha. Chegava lá, nossa, era realmente o País das Maravilhas. E muitas pessoas buscam prazeres momentâneos, buscam preencher aquilo que somente Jesus ele pode preencher. Principalmente aquelas pessoas que já conheceram a Jesus, que sabe que, assim como a Gi falou, quem já pisou no Santos dos Santos não consegue viver longe. Então todos aqueles prazeres de você se deparava em algum momento onde você tinha essa necessidade de estar ali, porque era o que preenchia você naqueles momentos. Porém, quando você chegava em casa, o que você tinha dentro de você? Bom, os meus amigos, eles costumavam dizer que eu era diferente. Eles falavam: amiga, você é muito diferente, né? E aquilo começava a me incomodar já. Eu tinha necessidade de usar peças de roupa ou acessório que fosse vermelho. Era como se a cor vermelha trazesse algo para mim, algo de poder, né? Eu só olhava para alguém que eu estava interessada. Eu simplesmente só olhava e a pessoa vinha até mim. E o meu cabelo era vermelho, as minhas unhas eram vermelhas, a roupa que eu usava era vermelha, o sapato que eu usava era vermelho. Não tinha necessidade de ser tudo vermelho, mas alguma peça vermelha eu tinha que ter. E o que você, quando você fala, né, do vermelho, o que você sentia? Tinha algo que você... O que você sentia ali naquele momento? O vermelho trazia um certo poder, né, de chegar no lugar e ser desejada, por exemplo. Só que eu comecei a ficar intrigada com isso, porque de repente, do nada, o vermelho começou, uma cor, né, mas começou a fazer parte da minha vida. Tudo que eu queria ter tinha que ser vermelho. Se fosse um carro tinha que ser vermelho. E o vermelho, aquela cor viva, aquela cor forte, era um destaque, era um poder,
né? É como se fosse um poder mesmo, a necessidade de estar com o vermelho. Só que quando eu chegava na minha casa, aquilo para mim era passageiro. E eu me lembro de beber deste lado e nunca ficar bêbada. Eu me lembro de estar dançando 1 hora e nunca estar suada, né? Nunca estar suada. E aí aquelas coisas começaram a me intrigar. Por que o vermelho, né? O porquê beber e não ficar bêbada? Quem é que bebe por mim? Quem é que dança por mim? Isso porque as pessoas falavam que você era diferente. Que eu era bastante diferente. Você é muito diferente. Você chama muito a atenção. E eu não sabia o porquê. Eu nunca me senti assim. E era diferente. O vermelho trazia isso para mim. E eu comecei a ficar muito intrigada. Quem é que dança por mim? Quem é que bebe por mim? Quem é que olha, né? Conquista as pessoas pelo olhar por mim? Porque eu não era assim. A minha adolescência inteira, embora sendo da igreja, eu sempre fui muito aquela adolescente tímida. Eu nunca fui namoradeira. Para mim, adolescente tinha que estudar. Minha mãe nunca teve problema comigo na adolescência. E de repente, do nada, aquela coisa mudou, né? E isso começou a me intrigar muito. Nós mulheres sabemos que pintar o cabelo é número. E o número que eu passava no meu cabelo era o 666. E toda vez que eu ia pintar, que eu ia retocar, tinha que passar aquela cor. Podia misturar com outra cor, mas tinha que ter o 666. E você teve entendimento em relação ao vermelho quando? Quando como eu vivia nesse mundo, né, de promiscuidade, um mundo perverso, né? Foi quando eu comecei a me dar conta de que eu tinha vendido minha liberdade para ser escrava do pecado, quando isso fazia mais parte da minha vida do que eu mesma respirar. A necessidade das coisas mundanas, do prazer da carne, fazia com que aquilo satisfazia, sabe? Aquilo era mais importante do que eu viver. Então, de saber que eu bebia, mas não ficava bêbada, de eu conquistar as pessoas sem abrir a boca para falar nada, né? De dançar. Meus amigos diziam que se eu dançasse aqui, se eu virasse, eu ia para outro canto, e na minha cabeça eu não tinha ido para lugar nenhum. E eu não me lembro nenhuma vez de ter ficado bêbada. Isso começou já a ficar preocupante. Então eu sabia que o que estava ao meu redor não tinha nada de Deus. E eu comecei a chegar na minha casa aos domingos, né? Era muito, muito ruim. Eu sentia só vontade de chorar. E eu sentia tédio. E foi quando eu comecei a acordar todas as manhãs com raiva de ter acordado. Eu dizia: que mundo que é esse que eu vivo? Eu não faço diferença para ninguém. Isso para mim é legal lá, isso satisfaz minha carne lá, mas aqui continua sendo esse podridão que vivia dentro de mim. Aquilo começou a me perturbar, sabe? Eu sentia a necessidade de embora seja uma balada GLS, eu nunca tive envolvimento com mulher e nem com droga. Embora o livre acesso ali era muito, muito fácil, eu nunca tive envolvimento com isso. Mas eu me envolvia com pessoas de qualquer jeito. Eu namorei um gogo boy, porque para mim como ele era uma das atrações, aquilo era como se fosse um bebelô para mim, né? Então aquilo, mesmo assim, não tinha amor, era carne, não tinha amor, né? Não conseguia olhar para a pessoa como alguém da minha vida. Eu olhava para ele como alguém um bebelô mesmo, um brinquedo. Eram os desejos da carne. E muitas pessoas vivem isso, né? Os desejos da carne. Vivem aquilo que é bonito aos nossos olhos. Porque o pecado é algo que é atrativo. É algo onde as pessoas, elas se encantam, sim. Quando elas estão fora da presença de Deus. Quando elas esquecem o que Deus ele já fez, o que Ele é. As pessoas ficam totalmente envolvidas com esses desejos. E isso enche os olhos. E era o que aconteceu com você. Por mais que você estava totalmente destruída, né? Mas tinha aquela questão dos desejos, né? De você querer ver aquilo e ser prazeroso. Sim, e no entanto que nesta época, quando eu via um crente, eu passava longe.
Eu não queria ter contato nenhum com crente nenhum. Eu não queria que eles viessem falar comigo. Eu não queria que eles viessem me falar o que eu precisava ouvir. E naquela época nós não tínhamos Uber, nós tínhamos táxi, né? Sempre tivemos táxi. E eu com meus amigos, nós tínhamos um combinado lá com o taxista, ele buscar a gente em casa e levar a gente para a balada. E esse senhor, ele todo final de semana, o combinado, ele estava lá. E teve um dia, quando esses movimentos, né, do vermelho, do cabelo, da bebida, eu comecei a ficar intrigada com esses movimentos. Foi quando eu comecei a falar: putz, está muito errado. A única solução para mim é a morte, né? Porque o salário do pecado, ele é a morte. Então eu não via solução nenhuma ali. E só que eu não conseguia sair daquilo. Então foi quando eu sonhei que o taxista lá, no meu sonho, ele dizia que ele não podia mais levar a gente, porque Jesus tinha falado com ele. E Jesus tinha falado que não era para ele ir para aquela balada mais, porque ele não estava mais lá. E quando eu acordei, eu falei: cara, que louco esse negócio. Como assim? Né? É um lugar que aparentemente eu estou, né, me sentindo bem. E aí no dia que eu fui, ele realmente ligou dizendo que não podia ir. Aí eu fiquei assustada. Aí ele falou: não, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, mas meu filho vai. E depois eu conversei com meus amigos sobre isso. E meus amigos: não, para com isso, deve ser peso na consciência. Quando falaram isso para mim, aí eu me senti muito, muito mal, porque eu falei: realmente, aqui não é o meu lugar. Só que nesse momento eu já achava que não tinha mais como voltar, não tinha mais volta para mim. O único lugar que era para mim era morrer. Eu não tinha mais sentido nenhum de viver. Aquilo para mim já estava era muito maior que eu. E eu falei: e agora, o que eu vou fazer? E eu cheguei na balada um dia, estava no camarote, e eu olhei para a pista de dança, eu vi as pessoas dançando. Olhei para minha roupa vermelha e eu falei: Deus, se o Senhor, eu sei que o Senhor não está aqui, mas se o Senhor me ama verdadeiramente, o Senhor vai me tirar daqui. Eu não sei como, mas o Senhor vai me tirar daqui, porque eu sozinho eu não consigo. A minha carne pede por isso. Final de semana que vem eu estarei aqui, porque eu não sei, eu não consigo sair daqui, né? Eu não sei dizer não para isso. É interessante você falar isso, Gi, porque nós temos que falar para Deus, né? Nós temos que falar para Deus onde está a nossa dificuldade. Por mais que estamos em situações onde a gente já não vê mais saída, já não vê mais possibilidades, Deus, Ele conhece nosso coração, mas nós precisamos falar, nós precisamos pedir ajuda. Só assim Deus, Ele vem ao nosso encontro. E naquele momento onde você falou com Deus numa balada, e como que foi o retorno? Eu achei que Ele não ia ouvir, mas menos de um mês eu estava de novo num relacionamento, e essa pessoa já não queria mais sair. E eu já falei: o que é isso? Como assim você não quer sair? Nós somos jovens, né? A resposta que eu tinha, a frase que eu tinha era assim: não vou deixar que a minha vida passe sem que eu participe dela. Como se aquilo fosse uma vida. Na verdade, estava sendo entregue à morte. E ele não queria mais sair. E eu estava tentando arrumar um jeito de terminar o relacionamento, porque eu queria sair. Ele não queria mais, mas eu queria. Foi com 3 meses de namoro, eu descobri que estava grávida. Aí foi quando eu levei meu primeiro susto, foi descobrir que dentro de mim tinha uma vida. E eu falei: e agora? Eu vou ser mãe. O que eu vou fazer, né? E nessa época eu trabalhava no shopping, e uma vez foi uma pessoa lá comprar na loja que eu trabalhava, e ele era um pastor. E ele apontou para minha barriga e falou: uma mamãezinha, que legal. E aí, pelas conversas que nós estávamos tendo, ele falou: você conhece alguma igreja? Você vai a alguma igreja? Eu falei: eu conheço, mas eu não vou mais. E eu não lembro mais o que ele falou, mas eu só me lembro que ele apontou para minha barriga e falou: por causa dele, você precisa voltar. Aí eu entendi que pelo sangue do meu filho eu seria cobrada. Não interessava se eu estava sendo rebelde,
Não interessava se eu não queria mais, se eu estava realmente comprando um passaporte para ir para o inferno. O que importava é que naquele momento é como se Jesus tivesse plantado algo que eu não tinha, que é o amor. E foi o amor que eu tive pelo meu filho. E eu falei, eu preciso voltar. E os pais do pai do meu filho, eles são de uma igreja, eles são diáconos. E eu fui algumas vezes na igreja deles. Só que eu ia com muito peso na consciência. Eu ia arrastada assim, de vergonha, de poder entrar na casa de Deus. Eu não me sentia mais digna de passar pela porta. Era como se vários dedos apontassem para mim. Você não pode mais entrar, você está suja. E aí eu comecei a ir na igreja do meu tio, que é uma igreja, né, pentecostal. E veio no meu coração dizendo, seja santo, pois sou santo. E eu entendi que eu precisava ou casar, ou viver uma vida de santidade. Mas não existia amor para um casamento ali. E aí ele mesmo dizia, quem vai fazer propósito é você, não sou eu. E aí foram 2 anos de relacionamento e acabou. E eu sabia que eu precisava me santificar, que eu precisava viver num celibato, se eu quisesse ter a presença de Deus na minha vida. E mesmo envergonhada, mesmo sabendo que eu tinha pego toda a minha herança e tinha jogado fora, mesmo na minha cabeça, eu achando que eu não podia mais voltar, eu falei, Deus, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas salva meu filho, ele é o inocente. A sua história de se conectando com o filho pródigo, né? Muitas pessoas não se sentem dignas de voltar para a casa do pai, depois de tantas situações que já viveram, de já não ter mais perspectiva de nada, de já não ter mais sonhos. Mas nós sabemos que esse é o caminho. E nós precisamos decidir a voltar para Ele. Porque Deus, Ele não pode fazer nada nas nossas vidas se nós não permitirmos. E esse arrependimento, ele precisa estar dentro do nosso coração, para que nós possamos voltar a ter intimidade com Deus. E naquele momento ali que você, mesmo se sentindo impura, não digna, mesmo ali achando que todos estavam te apontando, como que voltou seu coração em Deus? Como que foi essa volta? Quando você, ou você ainda não tinha entendido esse processo da sua vida? Eu já tinha entendido que precisava ser um arrependimento genuíno. Mas o que eu não entendia é que Jesus, Ele era verdadeiramente misericordioso em poder me receber novamente. E eu participei de cultos de libertação, né? E eu comecei a ir, a buscar, mas para mim era assim, se eu pequei, não tem mais volta. Não importava o que eu fizesse, eu não tinha mais volta. O sacrifício de Jesus que fez na cruz para mim, parecia que eu não dava a importância quando estava para o mundo. Então para mim não tinha mais volta. Mas mesmo assim eu fui perseverante, eu continuei, e eu comecei a fazer aquilo que há muito tempo eu não fazia, que era orar. Eu comecei a orar para Deus, para Ele ter misericórdia da minha vida. E eu pedia muito para Deus, Deus me aceita novamente. Deus me aceita novamente. Eu quero viver o primeiro amor novamente. E aí chegou um momento que eu não conseguia me adaptar àquela igreja, porque eu não conseguia sentir Deus embora eu não conseguia, né? Porque eu estava muito cega ainda. Eu não conseguia sentir o amor de Deus ainda para minha vida. Embora Ele esteve comigo o tempo todo, mesmo quando eu andei pelo vale, Ele esteve comigo o tempo todo. E eu parei de ir para a igreja. Só que o que eu continuei fazendo foi orar e pedir para minha mãe levar todo mês o dízimo na igreja, porque o dízimo é a obediência. Então eu dizia a Deus, mesmo na minha casa, eu vou continuar aqui, porque eu acho que eu não tenho não tenho mais chance de voltar. E eu me lembro de muitas vezes orar a Deus, me ajoelhar e falar, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero uma igreja, né? Não pela placa, mas para quando alguém disser, você vai a alguma igreja, qual igreja você é? Eu poder dizer o nome da igreja que eu congrego, em poder olhar os irmãos da igreja e ver que são meus irmãos de verdade, sabe? Em olhar para eles como pessoas que
vão me inspirar a ser uma pessoa melhor. Foi quando meu sobrinho Brandon e a esposa dele, a Carol, né? Eles começaram a postar coisas na rede social sobre a Sara. E eu vi a conversão deles e eu fiquei muito maravilhada. Mas eu olhava e dizia: eles eram pecadores e Deus resgatou. Mas eu já fui, e como eu pequei depois, então eu não tenho mais chance de voltar. E muitas pessoas se sentem assim, achando que não tem mais chance de voltar. Mas tem sim. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir para Jesus para que Ele traga uma mudança sobre as nossas vidas. E quando nós nos posicionamos e nós decidimos, Deus Ele vem, Ele faz o novo acontecer. A Jean, que ela contou a história onde ela viveu na presença de Deus, onde ela se afastou e mesmo não se sentindo digna, Deus já estava traçando uma nova história para ela, onde ela menos imaginava, dentro da família dela. Então, para você ver como Deus Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então, mesmo ali, meio às dores, meio ao sofrimento, ela começou a orar, ela começou a clamar a Deus. Porque ela queria, mesmo talvez não sabendo muito o que falar, mas ela pedia ajuda dele. Deus, Ele veio de encontro com ela, né, Gi? E ela começou, e aí foi aí que a vida dela começou a tomar um novo rumo. Deus começou ali a trazer uma nova história. Foi aí que o Brandon, ele me convidou para vir para Sara. Aí, no primeiro momento, eu não quis muito vir, mas ele falou que ele ia buscar no trabalho, então eu não tinha mais como escapar. E eu vim, né? Quando eu cheguei na igreja, na porta da igreja, eu olhei para o altar e vi aquelas luzes. Falei, cara, que isso? Isso aqui é igreja, né? Aí eu entrei na igreja e eu vi um jovem de bermuda. E eu dentro de mim, que isso, rapaz? Dentro da igreja de bermuda? Para que as pessoas entendam, você veio de uma igreja muito convencional. Eu vim de uma igreja tradicional. Né? E depois passei por uma igreja pentecostal. Então, né, era muito diferente para mim chegar. Foi um impacto, né? Aquela coisa que eu tinha de igreja não era dessa forma. E aí, de boné, eu falei, que isso, na casa de Deus, de boné, e aquelas luzes. Eu falei, cara, eu nunca mais volto, né? E aí, eu achei que o seu Osvaldo era o pastor da igreja, né? Ele é um senhor, um ancião, nosso amado diácono. E eu falei assim, nossa, falei pro Brendo, ele é o pastor, né? Nossa, que legal, ele é para frente, né? Eu falei, ele, não é esse não, o pastor é aquele lá. Aí foi quando eu olhei o pastor Renato, eu falei, não, ele é maluco, esse pastor é maluco. E aí começou a vir assim na minha mente, sabe? Eu não tinha muito entendimento, mas eu acredito que naquele momento já era o Espírito Santo de Deus. Então eu estava já, né, me escandalizando pelo menino, pulando, né, uma mão para um lado, a mão para o outro, e de bermuda, dançando aqui, né, com música de celebração. E aí vinha no meu coração, mas você não fazia isso em show gospel, né? Porque na época no ano 2000 tinha muito show gospel em Campinas, e eu ia em todos, e eu fazia exatamente isso no show gospel. Aí eu dizia comigo mesma, né, respondendo, né, não, mas era show gospel, não era na igreja. Aí vinha assim, tá, mas você pulava e adorava quem? A Deus. E aqui? Aqui não pode fazer isso? Aí eu comecei a falar, realmente, eu estou com esse pré-julgamento, né, de uma mente de um hipócrita. Como é que eu fazia lá uma coisa e aqui eu quero mostrar outra, né? E de repente começou a tocar um louvor de adoração. E eu fiquei muito tempo olhando para esse jovem, né? E o mesmo jovem que pulava, ele foi rapidamente para o altar. E ele se ajoelhou, e ele levantou a mão, e ele começou a adorar a Deus, ele começou a louvar. E a palavra do Senhor, lá em Mateus 25, né, 24, 23, ele diz que Deus é Espírito, e sendo Espírito, ele busca aquele que queira adorar em Espírito e em verdade.
Aí eu falei, cara, isso é um adorador. Não o que eu queria fazer. Isso é um adorador. Ou seja, aonde você estiver, clamar pela glória de Deus. E aí, aquilo para mim chamou muita atenção. E eu falei, Deus, tem algo diferente aqui, mas se o Senhor estiver aqui, o Senhor me toca. E estava tocando aquele louvor, né? Quando Ele vem. O que dizer e o que fazer quando Ele vem. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Então, para mim, foi como se fosse um interruptor. E eu lembro que eu chorava muito. Muito, muito. E aí, passou o horário. E o Brandon falou, tia, tá tarde. Desculpa o horário, vamos embora. E para mim, fazia 5 minutos que eu estava ali. Mas o culto começava às 8 e era quase 11 horas. Eu não tinha mais noção de tempo, quanto tempo estava ali na presença. Há muito, muito tempo. Ou seja, eu acho que talvez eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Hoje é engraçado você falar, porque muitas pessoas têm esse pré-julgamento, né? De como se vestir, de como se comportar. E Deus, Ele não olha para isso. Deus, Ele busca uma pessoa que o adore em espírito e em verdade. E aí Deus, Ele procura um coração diante dEle. Um coração prostrado diante da presença dEle. E muitas pessoas, elas se preocupam tanto que elas se esquecem de fazer isso, né? De estar totalmente ali voltada, entregue ao Senhor. Então naquele momento ali foi um momento onde foi muito forte para você. Foi muito forte. E aí, o primeiro momento eu não queria voltar, mas depois eu voltei numa arena. E eu cheguei aqui, tava uma festa. E aí eu falei, não, tem Deus aqui. É diferente, né? E aí eu vi eles dançando o Deus da minha vida, né? Com a mão. Aí eu dizia, legal, muito bacana, mas eu já não tenho mais idade para isso, né? Eu acho que isso não cabe mais a mim, mas legal, isso é coisa para jovem, já nem me sinto mais jovem, né? Foi quando eu recebi o convite para ir para o Revisão de Vidas. E aí eu perguntei, o que é o Revisão de Vidas? É um encontro com Deus. Eu falei, legal, deve ser igual um acampamento. Eu não vou não, porque eu não tenho mais idade para isso, eu vou dormir num quarto com um monte de gente. Então, a primeiro momento eu não quis ir para o Revisão de Vidas. Já começou a imaginar várias coisas, né? Várias coisas negativas. Várias coisas negativas. E aí meu irmão tinha ido, né? E eu vi que ele voltou diferente do Revisão de Vidas. E aí eu falei, eu vou. E eu paguei antecipadamente. Nessa altura minha mãe já tinha conhecido a Sara, ela também queria passar pelo Revisão. Aí eu perguntava, o que é uma revisão? E as pessoas diziam que era tremendo. Mas o que é revisão? É tremendo. Tá, entendi, mas o que acontece lá? Revisão é tremendo. Aí na semana assim eu já não queria mais ir. Aí eu falei para Carol, acho que eu não vou mais não, né? Oferta na vida de outra pessoa aí, porque eu acho que eu não vou mais. Aí a Carol, eu não lembro que ela falou, olha, revisão de vidas é um encontro com Deus. Se Deus não falar com você no revisão de vidas, eu como a Bíblia. Aí eu falei que ela me desafiou, pois eu vou. E eu falei para Deus, é a última chance. Se deu tudo certo para eu poder ir, é porque o Senhor vai falar comigo. Então, eu gostaria que o Senhor viesse limpar os meus ouvidos para eu poder ouvir sua voz. Eu verdadeiramente quero ouvir sua voz. E aí, no meu pré-revisão, a Camis deu pré-revisão e conforme ela falava, a impressão que deu foi que o Espírito Santo de Deus sentou do meu lado. E aquilo para mim me impactou e eu comecei a chorar no pré-revisão. Eu acredito que uma revisão de vidas começou no pré-revisão. E lá no revisão, cada pessoa que pregava era como se falasse um pouco da minha vida, tudo aquilo que eu estava passando. E eu pedi várias vezes, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Ele já estava falando. E tem um momento que eu, mesmo achando que eu não tinha direito de voltar, eu achava que eu não era mais digna de voltar, porque o Satanás, ele assoprava no meu ouvido, olha, o altar não é lugar de você voltar mais. Você não pode mais orar por ninguém, você não pode mais entrar na igreja, você não é mais digna, você é suja, você não vai entrar. Você não pode mais isso. Você já teve a sua chance, agora não tem mais. E no revisão de vidas eu vi que era diferente. Enquanto eu buscava para que Deus me aceitasse, eu recebi um convite
de voltar para a casa do Pai. E aquilo para mim foi muito maior e melhor do que qualquer presente que alguém pode receber. E no último dia do Revisão de Vidas, o Espírito Santo de Deus me tocou profundamente. Eu nunca tinha sentido uma alegria na minha vida. E eu chorava muito, mas não era choro de tristeza. Era como se tudo aquilo que fosse sujo, toda aquela podridão tivesse ido embora. E eu, por alguns segundos, eu achei que eu seria arrebatada. Foi tão maravilhoso, foi tão profundo aquilo na minha vida, que eu não queria mais voltar embora para casa. Aquilo foi a melhor decisão da minha vida. Foi quando Deus me chamou de volta. De saber que uma vez filho, sempre filho. E hoje eu sou mãe, então eu sei que por mais que o filho faça algo que vai magoar, que está errado, o pai está ali para corrigir. E ele vai ser sempre meu filho. E eu fui para minha casa e eu fiquei com medo de dormir. Porque foram 3 dias tão maravilhosos que eu fiquei com medo de nunca mais poder sentir aquilo. Eu falei, eu vou voltar para casa, eu acho que vai ser a mesma coisa. E eu estava dormindo na segunda-feira de manhã, eu escutei chamar pelo meu nome. E eu abri os olhos, eu fiquei olhando, estava bem próximo do meu ouvido quando me chamou pelo nome. Falou, Gianca. Aí eu assustei, só que eu me lembrei que na passagem de Samuel foi assim com ele. O Senhor chamou ele pelo nome. Enquanto eu buscava ir para a presença de Deus, para que Ele me aceitasse, Ele me fez um convite para voltar. E Ele me chamou pelo nome. Então eu entendi que aquela voz era a voz de um pai que chama para um filho, para dizer para o filho que o pai ama e ele está de braços abertos o tempo todo. Então, quando ele me chamou, eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E desde aquele dia, então, o Senhor tem falado comigo todos os dias. E desde aquele dia eu entendi que não importava mais o meu passado. Eu não vivo mais lá. E eu só quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. E todos os dias eu acordo e falo, Jesus, um dia, pelas minhas decisões erradas, eu acho que eu te fiz chorar. E todos os dias eu me arrependo daqueles dias que, embora parecia que era feliz, mas eram os piores dias da minha vida. Então eu disse, Deus, aonde eu estiver, eu vou clamar pelo teu nome. E as pessoas vão saber quem é o Senhor. Amém, glória a Deus. Que testemunho. Então a Gianca, meio nas situações que ela estava vivendo, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela entendeu quem Ele era na vida dela. E ela se permitiu a viver isso. Ela decidiu a viver algo novo. Ela decidiu se entregar. Ela se arrependeu e ela voltou para a presença de Deus. Então talvez você tenha se conectado com essa história dessa noite. Deus, Ele tenha falado no teu coração. Meio às dores, ao sofrimento, às angústias, às tristezas. Talvez mesmo vivendo totalmente fora da presença de Deus. É uma decisão que cabe a mim e a você a voltar. Porque o Pai sempre está de braços abertos para nos receber. Nós falamos aqui também sobre a revisão de vidas, que é esse encontro com Deus. Se de repente você queira ter um encontro com Deus, nos procure. A gente sempre coloca o telefone do pastor, que você possa entrar em contato com ele, para que você possa ter uma transformação, que você possa viver um encontro verdadeiro. Porque assim como ela decidiu, ela se posicionou e ela viveu aquilo que Deus Ele tinha para ela. Deus Ele veio e Ele começou a escrever uma nova história. E Deus Ele tem uma nova história para mim, para Gianca, para você, que você possa viver tudo aquilo que Deus Ele tem. Amém? Gi, quando você analisa tudo aquilo que você viveu,
se conectando com a história do filho pródigo, né, de viver no pecado e ter voltado, ter se arrependido. Quando você recebeu esse desafio para estar nessa conexão essa noite, e você analisa o que você deixaria uma mensagem para as pessoas que estão em casa? Para as pessoas assim que foram como eu, né? Porque eu tenho conversado com bastante pessoas que já foram de igreja, já foram de ministério, né? As pessoas que, assim como eu, sentiram vergonha de voltar, para que você comece a olhar para um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, que não importa o que você fez. A palavra do Senhor diz: venha como está, e eu lhe darei vestes novas. E assim como um pai, Ele perdoa, se nós tivermos um arrependimento verdadeiro e genuíno. E tem uma passagem da Bíblia em Salmo 116:1, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Em todo momento da minha vida que eu achei que Deus não olhava mais para mim, esse versículo fez toda a diferença, porque eu o amava, porque Ele ouvia a minha voz e as minhas súplicas. E quando eu recebi esse convite de vir, eu falei, fiquei nervosa de vir, mas eu preciso declarar o que Deus fez na minha vida. Ele fez muito mais do que eu poderia imaginar. Quando eu orei a Deus pedindo uma igreja, o Senhor me deu Sara Nossa Terra. Hoje as pessoas perguntam: que igreja você é? Eu digo: eu sou Sara Nossa Terra. Hoje eu sou 12 dos meus líderes, eu sou líder de célula. Eu nunca pensei nisso. Eu pude voltar para o louvor. E o que eu pedi para Deus foi muito pouco. Deus fez muito mais. Deus me deu irmãos de verdade nessa igreja, que eu possa, que eles podem orar por mim e podem orar comigo, e eu posso orar por eles. Pessoas que eu orava a Deus e falava: Deus, hoje eu oro a Deus, falo: Deus, fale comigo, use um irmão para falar comigo. E você sabe que você é uma das pessoas que de manhã manda mensagem e fala: Gi, sonhei com você. E hoje eu vejo, né, que você é uma das pessoas que Deus usa demais para falar comigo. A vida dos meus líderes também foi quando eu cheguei nessa igreja. A Tainá, que é minha líder, ela começou a cantar, e conforme ela ia cantando, é como se ela estivesse me avisando, me anunciando que Jesus está voltando e que eu precisava me posicionar. O Lucas é uma pessoa maravilhosa também. Ele está sempre atento cada vez que eu preciso deles. Eles são pessoas maravilhosas para mim. O Thaleson, a Carol e o Brandon, eu não posso deixar de pensar neles, porque eles estão comigo sempre que eu preciso. Os nossos pastores. Eu me lembro que na semana eu quis desistir do revisão de vidas. Eu me lembro de estar no Arena e a pastora olhar para mim e dizer: Deus quer te levar, Deus quer tirar do raso para te levar para o mais fundo. Então foi uma decisão assim, né? Foi quando virou uma chave para mim. O pastor Renato é uma pessoa maravilhosa. Eu amo o pastor de todo o coração, e eu achava ele maluco, e eu percebi que eu sou mais maluca que ele. E quando eu vi as pessoas dançando no Arena, quando eu voltei do revisão de vidas, eu era a primeira. Quem se achava menos jovem, né, que era eu era a primeira a estar lá no Arena pulando. E essa igreja, eu tenho um amor muito, muito grande por essa igreja, pelo IV, pelas pessoas, né, pelos líderes, que eu olho para cada um e vejo o quanto eu posso crescer através da vida dele, o testemunho que a liderança da nossa igreja traz para mim. Eu amo cada um deles. É impossível eu falar aqui, porque são muitos, né? Desde a Camis, com a mulher de guerra, do Mateus, a Marina, você, o Thaleson, e os meus líderes, que eu amo todos, e os pastores. Amém, glória a Deus. E que Deus, Ele pode fazer, assim como Ele fez na vida da Jean, que Ele pode fazer na sua vida também. E Ele faz infinitamente mais daquilo que nós podemos imaginar. E que você possa ter se conectado conosco essa noite, que você possa ter entendido
Propósito, assim como Deus teve na vida da Gianca, Ele também tem sobre a sua vida. Mas assim como a Gianca decidiu, você também precisa decidir e voltar para a casa do Pai, voltar para a presença dEle, porque Ele te espera, independente de talvez você hoje não se sinta digno, mas Ele te chama da forma com que você está. Amém? Então eu te convido nesse momento a você fechar seus olhos, a você colocar a mão no seu coração, que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso. Te agradecemos, ó Pai, por cada ensinamento que o Senhor Deus tenha falado em cada coração, de cada pessoa, de cada vida, Deus, que esteve conectadas conosco essa noite. Que o Senhor Deus traga entendimento, que o Senhor traga certeza, Deus, do propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Nos leve, ó Deus, por uma semana, um final de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? E se você que ainda não conhece a nossa igreja, de repente você está assistindo essa conexão pela primeira vez e você quer ter um encontro com Deus, o telefone do nosso pastor está na tela, que você possa entrar em contato conosco, amém? No final de semana, sábado, nós temos Arena Jovem, às 18 horas e às 20 horas. Domingo, o nosso culto da família, às 10 da manhã e às 19 horas. Então, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei.
mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença